Bom, galera, nessa parte 2 sobre as instalações sanitárias, eu vou falar para vocês sobre como fazer as conexões das colunas. Tá? Então, lá nas instalações de água fria e água quente, a gente viu, né, como ligar as colunas, que é através do tubo para a coluna, mas aqui na instalação sanitária a gente não consegue lançar uma tubulação vertical. Né? A gente não gera um detalhe isométrico, não faz lançamento de tubulações verticais para as instalações sanitárias. Né? Então, como a gente faz a conexão? É simplesmente através da manipulação das colunas. Tá? Então, a cópia das colunas para outros pavimentos é normal, né? Igual às colunas normais. Então, elementos, colunas, copiar para outro pavimento. Então, a gente consegue fazer a cópia normal de qualquer coluna aqui, seja sanitária, de ventilação ou colunas pluviais. Né? A conexão é a mesma. O que vai fazer com que as colunas se conectem é a própria configuração de continuidade delas. Tá? Então, a gente abre aqui as configurações da coluna em conexão. E aqui tem todos os dados, né? Então a gente consegue ver aqui, que a continuidade aqui está para ambas. Então, se a gente colocar uma coluna no ambiente de cima, no pavimento de cima e copiar uma para o pavimento de baixo, automaticamente essa coluna vai ser interpretada como conectada de cima para baixo, né? Então tem as duas continuidades. E o que a gente consegue configurar em questão de tubulação, de peça das colunas, é somente o tubo inferior. Então tá vendo aqui, quando a gente lança a própria coluna, né, já aparece essa janela aqui de configuração e a gente consegue verificar aqui as configurações do tubo inferior. Então isso aqui a gente já tem um padrão, né? Então tem 100 mm aqui, diâmetro de 100 mm, material de PVC esgoto. Ele mostra já a peça associada, né? No caso aqui que eu já fiz a conexão. Mas aqui a gente tem a configuração da tubulação. Se a gente quiser dimensionar, né, então depois que a gente fez o lançamento do ambiente lá, ou de todos os ambientes, né, da edificação, quiser configurar a tubulação da forma correta, é só vir aqui em tubo, né? Isso depois que a gente já fez a cópia, vir em tubo e dimensionar. Tá? Então ele mostra todo o cálculo ali para ter o dimensionamento correto daquela tubulação. Como que a gente faz isso? Então, supondo que a gente só lançou o ambiente normal, né, colocou as colunas aqui só nesse ambiente, o primeiro passo é copiar essas colunas, então elementos, colunas, copiar para outro pavimento. É copiar essas colunas aqui para outros pavimentos. Então, o que a gente vê primeiro? Essa coluna de esgoto aqui, a gente vai copiar tanto para cima quanto para baixo, porque porque aqui é o pavimento tipo 1, né? Então ele vai ter a continuidade para baixo, lá para o despejo, e a continuidade de cima que vai receber a coluna do pavimento 2. Né? Então a gente copia ela para todas as colunas ali. E a gente tem que cuidar muito com essa questão da continuidade, tá? Nesse caso aqui, né, eu já copiei, então não vou fazer novamente. Nesse caso aqui, essa coluna, nesse ponto ela vai ter continuidade de ambas, né? Então... e todos os pavimentos acima também. Então só lá no último pavimento que a continuidade vai ser só acima, e lá no pavimento de cima que a continuidade vai ser só abaixo, né? Lá no sexto pavimento, que é o último do meu edifício aqui. Então tem que cuidar com essas continuidades, porque se a gente não coloca ela corretamente, ele não conecta as colunas, né? Então ele fica interpretando como se fosse uma quebra ali da continuidade. Então a gente precisa prestar atenção nisso. Tá? Então, se a gente copia essa coluna do jeito que está aqui, ela vai com todas as configurações. Né? Então, depois que a gente faz essa cópia, essa opção de tubo vai aparecer. Né? Pelo menos para todas as tubulações que tiverem ambas continuidades. Tá? Então, ele só aparece a tubulação inferior. Né? Então, podem ver aqui, eu já copiei para o térreo, aquela coluna de esgoto. E bom, ela está chegando aqui. Né? Então, aqui ela está com continuidade somente acima, né? Eu vou corrigir aqui. E agora eu não consigo editar, né, a tubulação abaixo aqui porque não tem nenhuma tubulação inferior a essa coluna. Então a tubulação que eu vou editar é a que vem de cima, tá? Então sempre a gente edita a tubulação de baixo, tá? Então eu tenho aqui, se eu entrar no detalhe sanitário, eu posso selecionar, né, e definir a peça de seleção aqui. Vocês podem ver que a primeira opção que ele mostra é a de própria conexão da coluna, né, com o restante do ambiente ali. Então aqui ele sugeriu um T, porque ele tem continuidade acima e abaixo. Né? E a próxima peça, pode ver que ele não aparece nenhuma seleção. Né? E o que ele sugere ali é somente um conjunto de tubulações. Essa é a tubulação abaixo da coluna que a gente está definindo. Tá? Então sempre que você for definir lá, você seleciona a coluna,
vai em elementos, definir peças de seleção e vem aqui e define a coluna abaixo. Ele tá com, não tem filtro aqui, né? Não tem como você manipular eles, então ele sugere de acordo com o diâmetro da coluna. E aqui são as opções que você pode utilizar para conectar elas ali. Tá? Então, quando não aparece a seleção aqui, quer dizer que ele está selecionando a tubulação logo abaixo da coluna. Tá? Aqui vai se conectar com a coluna de baixo. Beleza? E daí para o final da tubulação a gente só vai definir essa primeira peça. Né? Então, ó, lá no térreo, como ele é um final de coluna, né? A coluna vai acabar aqui. Vou entrar no detalhe. A única coisa que eu defino, ó, eu seleciono, vou em elementos, definir peças de seleção. E eu só defino aqui, olha, só aparece uma sugestão para eu definir a conexão que vai dar continuidade aqui. Né? Então, como a continuidade acaba, ela só tem acima, e aqui embaixo ele vai ser horizontal, então ele só sugere curvas, joelhos aqui para sair da coluna e entrar numa tubulação horizontal. Tá? A mesma coisa serve para todas as outras colunas. Tá? Então aqui, ó, eu tenho uma coluna de ventilação, por exemplo, né? É o mesmo processo. Para que eu consiga conectar ela com outros ambientes, eu preciso copiar ela, né, e prestar atenção na continuidade que eu deixo aqui a respeito da coluna. Se é acima, se é abaixo, ou se tem ambas continuidades. Tá? E aqui, ó, pode ver que nessa coluna aqui selecionada, eu não consigo selecionar aqui o tubo para dimensionar ele. Né? Porque, na verdade, lembrem, o tubo dimensionado é o que está logo abaixo da coluna. Então, aqui abaixo não tem nada. Aqui acaba nesse ramal aqui, né? Nessa ramificação. Então, não vai ter um dimensionamento do tubo inferior ali. Só que se eu for lá no pavimento de cima, né? E verificar essa coluna aqui, ela tem continuidade de ambas, né? Tanto acima quanto abaixo, e aparece o tubo aqui para eu poder dimensionar. Né? Então, clico em dimensionar, ele mostra para mim o cálculo realizado pelo tubo, né? Mostra as unidades de contribuição ali, situação, tubo ventilador, de ventilação, né? Então ele me sugere aqui os diâmetros de dimensionamento, tá? O diâmetro atual, né, o que eu já inseri, e o diâmetro calculado para que você dimensione corretamente com base no lançamento ali, beleza? Então esse é o formato de conectar as colunas de instalações sanitárias. O mesmo serve para colunas pluviais, tá? É o mesmo processo para todos. Então é assim, ó, sempre que você for manipular alguma coluna que tem ambas as continuidades, você consegue definir tanto a tubulação de baixo quanto a conexão, né, dela com o próprio ambiente do nível ali. Se for alguma coluna que acaba, né, que é o final da coluna, então se só tem continuidade acima ou só continuidade abaixo, você só define a peça que conecta ela com a saída, né, com a saída para o ambiente, para o pavimento ali. Então você não define a tubulação. Né? Sempre só define a tubulação abaixo da coluna, beleza? Então essa é a forma de conectar. Para vocês conferirem, né, para ver se realmente você conectou todo o projeto corretamente, você pode gerar aquele esquema vertical, né, que vocês vão ver depois lá no vídeo de elaboração de pranchas, ou você pode gerar um detalhe 3D, tá? Tem essa função aqui, ó, visão 3D local ou visão 3D do projeto inteiro. Né? Os dois vão gerar dentro de uma mesma janela, e essa visão local você clica e direciona o sentido que você quer observar. Né? Tem que cuidar nesse ponto que não é para todos os computadores que ele roda tranquilamente aqui. Tá? Ele pode às vezes travar bastante, né? Então é bom salvar o arquivo antes de abrir o detalhe 3D. Mas é interessante vocês testarem para ver se dá certo. Tá, então tá vendo, ó, eu fiz a continuidade da coluna de esgoto, tanto acima quanto abaixo. Esse aqui é o pavimento 1, né? E aqui eu fiz a continuidade da tubulação de ventilação somente para cima, tá? Então ele conecta ali e mostra toda a continuidade dela. Se eu fiz a continuidade corretamente, então aqui, ó, nesse pavimento, coloquei a coluna como ambas continuidades. Aqui também. Aqui eu já coloquei a continuidade somente abaixo. Então ele vai interromper exatamente de acordo com a continuidade que eu coloco na configuração da coluna, tá? Então se eu colocar aqui ambas e subir e copiar uma coluna aqui para o ambiente de cima, né, para o pavimento de cima, ele vai continuar essa tubulação. Só que essa edição aqui a gente não faz, né? Vocês viram que a gente não observa essa tubulação no projeto, aqui no lançamento. Então precisa fazer essas considerações para a gente conseguir fazer o cálculo correto ao final do projeto.
Beleza? Até o próximo vídeo.